Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso segundo programa Primeira Linha na TV. Hoje eu recebo um empresário, gerente geral da Turi em Sete Lagoas, essa empresa que tem uma história maravilhosa, uma história que conhecemos de perto por sermos sete lagoanos, uma história de muita luta e que faz parte do desenvolvimento da nossa querida Sete Lagoas e, por que não dizer, de toda a região. É com muito prazer que eu recebo aqui o Roberto para os nossos cumprimentos ao telespectador. Roberto. Maran, é um prazer poder estar aqui no seu programa. Fico feliz que você trouxe o jornal escrito para a mídia, nessa tão conceituado programa do Santiago, da TV do Santiago, aonde vocês estão trazendo as informações e a presença da pessoa. Parabéns pela iniciativa e tomara que vai ter segundo, terceiro, quartos e quintos programas pela frente. Com toda certeza. Roberto, olha, as pessoas em geral, pode-se dizer, toda a comunidade sabe quem é a Turi. Antiga Transset, hoje Turi. Como eu disse, faz parte da história do nosso município e de toda a região através do Sete Lagoano. Você veio para Sete Lagoas há 9 anos e nós gostaríamos de conhecer um pouco sobre a sua história, de onde você veio, o que você fazia, como você chegou a Sete Lagoas e qual é a sua posição hoje, que a gente já repetiu, como gerente geral da Turi. É uma história bem interessante, porque vem de uma família bastante humilde, de 5 filhos homens e uma mulher, pai e minha mãe, e todos voltados ao transporte, mesmo porque a gente é natural de Patrocínio, uma cidade do interior de Minas, da região Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e lá onde foi o berço do Expresso União, primeira empresa foi o Constantino de Oliveira, tão conhecido como Neném Constantino. Meu pai foi um dos primeiros funcionários dele, se não o primeiro. E com isso, à medida que a gente aprendia a ler e escrever, já começava a trabalhar. O Constantino tem parentesco com o Neném? Ele é tio do Neném Constantino. Tio do Neném Constantino. Correto. E como se tornou, na década de 70, um dos maiores empresários de transporte do Brasil, que foi para Brasília. Na época ele comprou Viação Pioneira, que é uma das maiores empresas que havia no transporte público no Brasil. Houve até umas divisões, então o Expresso União continuou em Patrocínio e aí a partir daí foi expandindo o seu mercado e as suas empresas, antes a rodoviária, passando por urbano e tudo. E a gente foi crescendo junto com eles, então à medida que ia crescendo em idade, fomos crescendo também profissionalmente. Um ambiente que você passou a conhecer de perto. Passou, desde ao invés de ler e escrever, já aprendi a abastecer, a sentir o cheiro do óleo diesel. Claro. Que a gente até comenta que não tem sangue, tem óleo diesel nas veias. Então, gosto por transporte. E na década de 80, o seu Neném Constantino transferiu-se para São Paulo, quando da privatização da CMTC, compra de outras empresas, e a partir daí a gente passou, em 90 até 96, fomos trabalhar em São Paulo, até para conhecer mais a questão do transporte, a diversidade do transporte, as concorrências, o meio que trabalha e tudo. De 97 até 2004 foi interessante que eu passei a trabalhar num segmento que não tinha nada a ver com transporte na minha cidade, que foi como secretário de Planejamento de Patrocínio, que na época o prefeito era conhecido como Betinho, Roberto Queiroz. Nós entramos junto em 97, saímos dia 31 de dezembro de 2004. Quer dizer, você tem uma experiência como empresário na área do transporte e você tem uma experiência também na área, digamos assim, política, administrativa. Administração pública, né? Vamos colocar não como política, claro, como administração pública. E por ser de Patrocínio, e nesse intervalo todo, o Solili Constantino também começou a fazer o seu grupo, a partir daí com empresas em Moarama, depois veio para Sete Lagoas, em 69, guardo a data porque é meu ano de nascimento. Então em 69 ele adquiriu a Turi, que é a antiga Transset, que já é até conhecido faixa branca, depois passou a ser Transset e atualmente Turi. E nesse intervalo veio crescendo tal, em 2005, 2006, começamos a querer voltar para a área de transporte, com consultorias e tudo, e surgiu, sem conhecer ele em Patrocínio, sem conhecer os filhos dele, o Rogério Constantino, o Cristiano Constantino e o Rodrigo Constantino, uma oportunidade de vir a trabalhar no grupo deles. Isso aconteceu em dezembro de 2006. Absorvemos essa oportunidade, viemos para Sete Lagoas e estamos aqui. Hoje eu me considero patrocinense de nascença, vamos dizer assim, e Sete Lagoas de coração, com certeza, porque Sete Lagoas é uma cidade que acolhe quem vem para cá de braços abertos, coração aberto, e tem a oportunidade. Trabalhando, Sete Lagoas é uma cidade muito boa, e os desafios com o transporte sempre foi muito grande. A gente veio administrar o Sete Lagoano
em 2007, 2008 ficamos com o Sete Lagoas, no final de 2008 absorvemos também a Turi. Hoje nós dedicamos um tempo maior à administração da Turi, mas quando tem alguns problemas, alguma coisa relacionado ao Sete Lagoas, a gente ajuda a administrar, até mesmo pelo um pouco do conhecimento que a gente tem, tanto na área rodoviária quanto na área urbana. Bom, eu vejo aí que você tem um currículo expressivo para fazer o que você faz hoje. É algo que a gente não sabia. Quer dizer, de patrocínio de Minas para São Paulo, de São Paulo retornando a Minas para Sete Lagoas, 9 anos em Sete Lagoas, e pode-se dizer que você, obviamente, conhece toda a história da Turi, você conhece toda essa história do Lili, dessa luta que ele teve, e hoje nós estamos num quadro diferenciado. De lá para cá, até chegarmos nos dias de hoje, o que vem mudando no aspecto positivo e no aspecto negativo no que tange ao transporte em Sete Lagoas? Antes de chegar em Sete Lagoas, vamos falar de transporte no meio geral. Tá. O que mudou. Mudou em 9 anos, vamos dizer assim. Vamos colocar até um pouco mais, uma década, 10 anos. Em 10 anos. Transporte, tanto rodoviário quanto transporte público, ele passou por uma transformação enorme nesses últimos anos. Se a gente considerar, e vamos puxar na memória anos atrás, 10 ou 15 anos, quando se falava em transporte rodoviário, principalmente em feriados prolongados, você ligava a televisão, o Jornal da Globo, as mídias mais importantes, você via as televisões nos terminais rodoviários mostrando a dificuldade do passageiro embarcar, da dificuldade dos ônibus chegarem, dos atrasos constantes, às vezes alguns veículos mais velhos e tudo. De tempos para cá, o passageiro mudou muito, ele passou a ser tratado como cliente e passou a ser mais exigente, como qualquer consumidor. Com isso, o transporte teve que evoluir. E essa evolução, você fala em questão física da própria empresa? A própria capacitação, a questão física, a questão de inovação tecnológica, a questão do próprio veículo. Antigamente você pegava ônibus rodoviários, poltronas duras, poucos reclináveis e até mesmo com banheiros sujos, alguma coisa que tinha no ônibus. Hoje você pega ônibus com um conforto de avião. Claro. Você pega ônibus aí com poltronas mais confortáveis do que muitas e alguns poltronas até com atendimento a bordo, né? Com atendimento a bordo, com lanchinho e tal, veio trazer. Então essa inovação, essa capacitação fez mudar o transporte, porque o que aconteceu? Com as facilidades de se adquirir bens, de se adquirir veículos, começou a ter uma evasão de passageiros. Mais aliado vamos dizer assim, à facilidade e também a questão das companhias aéreas diminuiu o preço das passagens, a se popularizarem. Que em alguns momentos equipara até certas passagens de ônibus. Até certas passagens, ou até mesmo mais baratas. Estadual, né? Intermunicipais. Intermunicipais e interestadual também. Interestaduais, principalmente, claro. Né? E aí você vê que o próprio rodoviário teve que se qualificar, ser no seu operador, que é o condutor, motorista. Antigamente você tinha um tipo certo de motorista, hoje você tem um motorista diferenciado. Então você tem que ter um motorista que saiba dirigir um carro automatizado, com tantos componentes eletrônicos e tudo mais. Ou faz a reciclagem ou perde mercado. Não desmerecendo de forma nenhuma o motorista antigo. Ou fez uma reciclagem ou perdeu o emprego. Exatamente, você fez um upgrade, você se evoluiu. Não só para o ônibus, para o caminhão, você via aí caminhão 11, 13, caixa de marcha, queixo duro e tal. Hoje você tem caminhões com 12 marchas, reduzido e tudo mais, computador de bordo. Muito mais delicado. Muito mais delicado. E o custo mais alto. E os motoristas praticamente são os mesmos que se capacitou. No rodoviário, abriu um leque porque saíram para outras opções e tal. Claro. Mas, bom, com a evolução do transporte rodoviário, também, como você mudou uma característica do rodoviário, o urbano também sofreu essa mudança. Não só pela concorrência de motos, concorrências em grandes cidades, de cooperativas, de vans, esse negócio todo, ou até mesmo concorrências desleais, mas também a exigência do próprio passageiro, do próprio cliente, em querer algo melhor. Antigamente você andava em ônibus aí, os ônibus estavam com os bancos rasgados, bancos de fibra, aqueles bancos mais duros, o assoalho às vezes soltando aquela parte metálica, as portas sendo abertas. Um mau funcionário também atendendo de forma errônea, apesar da orientação da empresa. Apesar de todas as orientações, você também tem que levar o seguinte: você num curto espaço
físico, você transporta muitas pessoas. E nem todo mundo, às vezes, está no seu bom dia. Alguém está meio bravo e tal. Então, tem o próprio funcionário, acaba absorvendo aquele estresse e muitas das vezes repassando, que é coisa errada. Mas muitas vezes. Que respinga na empresa. Que respinga não no funcionário, e sim aonde ele está. Mas o transporte urbano sofreu várias evoluções e várias melhorias. Nós podemos comparar até mesmo os ônibus. Hoje você tem ônibus com carrocerias altamente tecnológicas, bonitas, lembrando aí até metrôs móveis e tudo mais, espaçamento totalmente confortáveis, leis que asseguram o próprio cadeirante, o próprio PNE, portador de necessidades especiais, a poderem usar transporte público. Você vê o tanto que é um paradigma. O ônibus evoluiu para o PNE, mas infelizmente as vias urbanas não. Muitas das vezes você não tem passeio, ou seja, não tem via de acesso. É imposta uma lei para as empresas, mas o acesso é muito difícil. Não é só em Sete Lagoas, não, é no Brasil inteiro. Às vezes é exigência todos os ônibus, transporte público brasileiro. E você vê isso aqui em Sete Lagoas, ainda hoje, essa deficiência? Em Sete Lagoas ainda tem muita deficiência disso. E você analisa isso por questão de ser um custo muito alto e o município não poder absorver, ou é uma vontade política? Como é que você analisa? Não é nem questão de um ou de outro, é questão, às vezes, muitas das vezes, da própria cobrança e da própria cumprimento de lei. O que acontece em termos de transporte? Você faz uma lei, você é obrigado a seguir. Claro. Senão você perde mercado, perde o seu passageiro, perde o seu cliente, sua renda, então a partir daí você não tem como seguir. Então você tem que se enquadrar. E dentro dessa evolução desses últimos 10 anos, a Turi principalmente se enquadrou, tanto é que a nossa frota hoje é de menos de 3 anos, gira em torno de 2 anos e 6, 2 anos e 7 meses, que é muito novo. Existe uma lei, Roberto, específica para a duração? A lei que determina fala em idade média de 5 anos, máxima de 10 anos. Certo. Mas você faz a gestão. O que é isso? Olha, se eu for manter um ônibus de 5 anos, eu primeiro vou ter que adequar ele nas leis de acessibilidade. A lei de acessibilidade, ela é recente, ela praticamente é de 2009, 2010 para cá, menos de 5 anos. E a adaptação é cara. A adaptação é cara. Nós temos aí outras questões. Hoje o biodiesel, o diesel menos poluente, que é o S10, que também tem a lei de emissões poluentes. Que vocês adotaram, que inclusive foram premiados com isso. Por diversas vezes, já estamos no 3º ano de premiação. Então, isso quer dizer, você vem evoluindo. O que é mais fácil? Eu me adaptar ou ir no mercado, buscar essa tecnologia nova, renovar minha frota. Isso é tudo um estudo de gestão. A gente faz isso perante a nossa diretoria, a diretoria dá o aval, logicamente tudo é feito a contento com toda a equipe, ninguém trabalha sozinho, nós temos nossa equipe operacional, nossa equipe de manutenção, nossa equipe jurídica, que até todos englobam nisso. Olha, surgiu uma nova lei, diz, o tacógrafo não pode ser mais o tacógrafo aquele de chavinha, que até uma tampa de caneta BIC que você abria, hoje é um tacógrafo digital. Então você tem que ter aquele ônibus, inclusive com ele lacrado, porque só as polícias, tanto as fiscalizações, que pode tirar esse tacógrafo, então ele tem que ser aferido. Então essas tecnologias, essas cobranças, é mais fácil hoje você renovar a sua frota do que você adaptar. E logicamente, você renovando sua frota, você também tem uma publicidade, você tem um marketing, que hoje as empresas de transporte não utilizavam o marketing, hoje boa parte delas utiliza, porque você tem que ser o marketing, que é o seu passageiro, o seu cliente, mas você tem que expor para o seu cliente também o que você está trazendo de novo. Com toda certeza. Então isso é um negócio bacana. E aí você vem na questão da acessibilidade. Você tem que se adequar. Bom, imagina você, vamos pegar o exemplo de Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade que cresceu nesses 10 anos muito e às vezes desproporcionalmente. Ela cresceu com as fábricas que vieram para cá, a Iveco, a Ambev, todas as outras, e os serviços agregados. Não foi revista, inclusive, mobilização urbana? A mobilidade urbana ficou em segundo plano hoje, que está se estudando. Mas não ia chegar nem tanto na mobilidade urbana. Você não tem uma padronização de passeios. Se você vão pegar o corredor principal, Santa Juliana, um corredor de acesso de ônibus, caminhões, carro pequeno, ligando uma ponta da cidade à outra. Você tem, às vezes, um passeio de 3, 4 metros de largura, às vezes o passeio tem 2 metros. Então, não existe uma padronização. Aí como você vai conseguir colocar uma adaptação para um cadeirante, um ponto de abrigo para o passageiro? Porque Sete Lagoas é uma cidade grande, uma cidade importante, com poucos abrigos de passageiro. Hoje faz sol, chuva, o passageiro tem que se abrigar numa marquisa, debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombrinha. Os poucos pontos que tem, a gente faz sempre parceria com o poder público. Recentemente fizemos os assentos nos pontos colocados lá na Fernandino Júnior.
foi aqueles assentos, foi uma gestão da empresa, da concessionária TURI, junto à Secretaria de Obras e Secretaria de Trânsito, em parceria com o município, que fizemos. Colocamos um abrigo também naquele ponto da Gameleira, na Praça da Estação. E temos outros abrigos espalhados em alguns outros pontos. Isso é iniciativa do recurso da própria TURI. Agora eu te faço uma pergunta interessante. Mas, só antes da pergunta, só para te concluir. Então, essa acessibilidade, ela tem serviço ao município para colocar toda ela em todos os pontos e tal, é complicado, não é barato, não, sem dúvida. Não é fácil. Mas precisa ser feito, porque às vezes causa até um risco. Por falta dessa acessibilidade, o ônibus tem que parar fora do seu ponto para embarcar em uma operação de elevador, demora de 3 a 5 minutos. O que pode atrasar o trânsito ou causar até um acidente. Claro. Exatamente. Então essa é a nossa preocupação dentro da mobilidade urbana. Agora, você falou sobre esse investimento, eu não sabia dessa parte. Sinceramente, até como jornalista, eu não sabia que existia investimento por parte da TURI, porque essa é uma obrigação exclusiva do Poder Público Municipal, né? Apesar que poderiam até dizer, não, mas a TURI, ela executa o trabalho. Mas veja bem, nós sabemos que em Sete Lagoas vocês sofrem, e isso é até uma opinião particular, de certa forma, um transporte alternativo traz uma concorrência injusta para a TURI. Sim. Injusta por quê? Segundo as informações que eu possuo, a questão dos impostos, existe uma diferença muito grande, desbalanceada, eles pagam imposto muito abaixo do que vocês pagam. Sim. Existe a questão da renovação da frota, vocês estão sempre renovando frota, a gente sempre está acompanhando, e até anunciando no jornal Primeira Linha, e vocês anunciam em toda a mídia, sobre essa renovação da frota, que por sinal tem essa preocupação até com o meio ambiente, e eu tenho observado essa série de detalhes, renovação de frota para ter um conforto maior para o passageiro, a capacitação do profissional, a orientação e o compromisso acima de tudo, que vocês estão, de certa forma, todos os ônibus seus têm câmera, vocês estão, de certa forma, vigiando o próprio trabalho executado. Sistema de GPS. De GPS. Agora, veja bem, Roberto, nós estamos diante de uma situação que eu vejo da seguinte forma. E isso você, por gentileza, me compara em cidades do Brasil que você conheça e que você possa citar como exemplo positivo, porque aqui eu vejo como exemplo negativo. Como você vê hoje a questão do transporte alternativo em Sete Lagoas? E por que, entre aspas, a TURI deixou que isso acontecesse? Isso é uma pergunta bem interessante e também a gente sempre tem que voltar ao passado para poder entender um pouco essa história. Toda, vamos dizer assim, deficiência em termos de transporte, surge algumas opções, alternativas e tudo. No passado, é aquilo que nós estávamos falando, desde o ônibus rodoviário ao ônibus urbano. Você, às vezes, tinha uma superlotação, uma espera muito grande de ponto no ônibus do passageiro. Tá? Às vezes, você trabalhava com um ônibus que não tinha uma manutenção tão boa e, às vezes, ele dava problema, ou as vias de acesso da cidade eram ruins, acabava quebrando, demorava mais ainda. Gerou insatisfação. Então, gerou uma oportunidade, lógico, porque insatisfação dentro do transporte público, infelizmente, sempre vai existir. É muito difícil você agradar todos. Por mais que vocês... Por mais que a gente possa trabalhar. Você vê exemplo aí de Rio, São Paulo, grandes cidades, onde você tem um modal de transporte entre barcas, metrôs e ônibus, e sempre tem problemas. Então, por mais que você se qualifique, melhore, padronize, cresça a sua frota, sempre vai ter um problema. Mas você tem que trabalhar com isso bem abaixo do número real. Nós trabalhamos aí com números de 1% em termos disso, em termos de estatística. Por que a gente fala em 1%? Que é o índice de reclamação que a gente tem. Certo. Tá? Então, por isso que a gente trabalha em cima bem abaixo de 1%. Mas, bom, com relação ao alternativo, aí surgiu essa lacuna. Como outras cidades, isso já copiando exemplos de grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tudo, foi ser criado, por questões políticas da época, um serviço de transporte alternativo. A concepção da criação, ótimo, excelente, ir aonde a concessionária não chegava. Suprir a deficiência em termos de tempo, porque a concessionária às vezes tinha que ir em distritos, lugares mais longe, ou foi criado essa alternativa do permissionário. Daí o nome alternativo. Exatamente, né? Como em Belo Horizonte é suplementar. Você tem que completar um serviço da concessionária. Correto. Que era a intenção inicial. Que é uma bela intenção, sem dúvida nenhuma. A partir daí, o que aconteceu? Por questões políticas e tudo aí, no passado, de 2001, 2002, surgiu o negócio. Não, eu fui licitado para fazer isso, que é um determinado, se a concessionária vai numa linha de A para B, o permissionário seria de C para D. Um complemento e uma questão. Não, já que eu estou aqui, então eu vou na mesma linha que está a concessionária. É o que existe hoje.
uma demanda excessiva de transporte em determinadas linhas, uma deficiência mais do que excessiva em outras, porque acaba indo só concessionária, ou às vezes até por dificuldade de ruas de Sete Lagoas não vai. E aí se criou vários problemas jurídicos, vários contratos, nós entramos na justiça, como a justiça é muito morosa, até mas já saiu várias sentenças, hoje já está em segunda instância, houve vários recursos, os próprios permissionários, eles falavam, e tem isso em depoimento, que passaram a seguir as linhas da concessionária porque as linhas deles eram deficitárias, mas porém correram somente menos de um mês. Então houve uma falha na fiscalização, uma falha, vamos dizer assim, até mesmo da criação política deles para poder adequar isso, tá? E poder fazer com que o transporte de Sete Lagoas fosse muito melhor do que é hoje. Porque se fosse seguido na concepção, um complemento, não, seria uma questão de resolver o problema da humanidade. E aí vamos até falar um negócio assim, trocando em miúdos, para a população e quem os nossos ouvintes poderem entender melhor. Pegar o exemplo do bairro Verde Vale. Sim. Verde Vale foi um dos bairros mais antigos criados aqui, com uma via de acesso da Serra do Soalheiro, porém a rua até de acesso tranquilo. Dentro do bairro, as ruas são estreitas, difíceis de manobra e tudo. O transporte só chegou lá no final do ano passado, porque a concessionária fez um estudo de viabilidade junto à população do bairro, como a gente faz em todos os bairros, sim, e a partir daí levamos. Dentro da lei de concepção do sistema permissionário, sim, se era uma complementação, então já teria que ter ido. E tinha linhas, inclusive, licitadas para lá. Então, quer dizer, não foram, mas beleza, a população ficou prejudicada nesse determinado ponto. Ah, mas então por que a Turi foi só depois de 10 anos? Porque nós precisamos, para fazer manobra com ônibus grandes, de uma condição de via boa. Correto. Segundo, nós podemos levar o transporte, mas sem prejudicar a população, porque se você vai andar em vias de terra, a população fica prejudicada pela poeira, pelo detrito de pedras, por muitas das vezes colocam até... E até questão de chegar ao ponto no horário certo. Exatamente, né? Claro. Então você não é só colocar o ônibus, você tem todo um estudo. E impacta inclusive na tarifa, porque é o índice de passageiro por quilômetro rodado. Se eu vou rodar mais, eu tenho que ter aquela demanda de passageiro. Lógico. Estou citando o bairro Verde Vale, que é um dos bairros mais antigos, que depois antes dele foi atendido Jardim Primavera, foi atendido Bela Vista, foi atendido Mata Grande, foi atendido até o bairro Dona Silva, que surgiu recentemente, e o Verde Vale não tinha um atendimento. Vocês, Roberto, dentro dessa linha de pensamento, vocês, então, têm contribuído com a sociedade nessa questão até dos abrigos. Com certeza. E aí, já que eu estou nessa questão do alternativo, você tem notícia, por exemplo, de que o próprio alternativo tenha trabalhado socialmente da mesma maneira que a Turi, ou ela está usando os abrigos que vocês mesmo fizeram? O que a gente preocupa, e até a nossa direção, a nossa presidência sempre pede para estar adequando, é preocuparmos com o nosso negócio. Eu tenho que preocupar com o nosso negócio, com a população que tem que ser atendida. Um abrigo está lá, ele é da população e tal. Ah, mas o porquê da Turi ajudar? Uma, que nós somos parceiros da população, tá? A gente, lógico que poder se colocasse abrigos na cidade inteira era interessante até para nós, porque daríamos um conforto maior. Por que não é feito? Porque realmente tem a questão de custo, tem a questão do contrato, da licitação e tudo mais. Só para você ter uma ideia, nós estamos em 2015. 2012, houve o processo licitatório, foi o primeiro processo licitatório para qual era licitado mais a concessão, anos de concessão para exploração do transporte público de Sete Lagoas. Dentro de uma das exigências do edital, para a concessionária que viesse a ganhar o certame, teria que colocar 20 abrigos por ano na cidade. Ao longo de 20 anos, 400 abrigos. Esses dados você vai nos passar daqui a pouquinho, porque nós vamos dar um pequeno intervalo e na segunda parte do programa nós queremos saber mais dados sobre esse trabalho que pode se dizer social que a Turi desenvolve e que a gente veio descobrir que agora, pelo menos nós descobrimos que agora no Primeira Linha na TV. Nós voltamos já já.